Vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui para apresentar. E dando para ver o slide, todo mundo tá me ouvindo direitinho. Sim, Pronto, então boa tarde, né? Boa tarde, venho aqui a fazer a segunda apresentação, né? Da disciplina, segundo projeto da tarde, né? É, como já foi supercitado, né? Eu sou o Bruno, né? Só que temos, no grupo temos José Everton, o Cauã, Riquelme e o Willas. O título do nosso projeto ficou como esse aqui: Produto Educacional Inovador ao Ensino de Óptica da Visão. Modelagem e experimentação mediadas por um microcontrolador. Esse projeto ele tem esses subtópicos aqui, né, que nós vamos apresentar. Eu vou passar primeiro pela introdução, fazer algumas justificativas, apresentar quais são os objetivos que a gente se propõe a desenvolver esse projeto. Para a fundamentação teórica dele, nós temos esses três tópicos aqui. Falar um pouquinho sobre componentes eletrônicos e automação no ensino da óptica. Falar um pouquinho sobre o olho humano e as suas enfermidades sob uma visão científica. E, por fim, trazer uma questão mais de inovação tecnológica aplicada a esse ensino de física e aplicada à saúde, já que a gente está tratando ali do olho humano. A metodologia do projeto, recurso e orçamento, qual o cronograma, em quanto tempo que a gente se propõe a desenvolver esse projeto. Gestão de riscos, resultados esperados, hipóteses, viabilidade de execução e considerações éticas. Primeiramente, é válido ressaltar, certo, que existe uma abstração por trás do ensino da óptica, como a gente sabe, desde que a gente vem no ensino médio, os professores eles têm uma grande dificuldade, certo, de tentar ensinar esse conteúdo. Posso até dizer por uma abstração de como passar esse conteúdo de uma forma visual, certo? Já que a gente está tratando do estudo da luz, a gente tem que procurar algumas ferramentas de alguma forma de como passar esse conteúdo. Aí aqui tem um problema. A abstração é excessiva no ensino de óptica. Muita abstração na fórmula, nas teorias, onde isso dificulta a aprendizagem conceitual, certo? Nesse caso desse nosso projeto, a gente está tratando em um pedaço da óptica que a gente intitula, certos físicos intitulam de óptica da visão, certo? Em que contexto a gente insere isso? A gente insere isso na necessidade de trazer novas metodologias ativas e investigativas para conectar a física ao cotidiano dos estudantes, certo? Com isso, qual a nossa proposta? Desenvolvimento de um produto educacional inovador, certo? Como o título está trazendo, um protótipo meio que de um olho humano artificial, certo? E isso a gente vai debater um pouquinho mais à frente. Até tinha comentado um pouco com o professor, algumas semanas atrás, que isso é uma proposta de uma possível dissertação, certo? Para uma possível entrada no mestrado profissional, que sou idealizador do projeto, certo? Os meninos do grupo eles abraçaram muito a ideia, gostaram muito da ideia. A gente se propôs a escrever o projeto e tá aí a ideia. Aí basicamente o protótipo do olho artificial mediado por microcontroladores, que neste caso, para trazer um pouquinho da inovação tecnológica, a parte mais tranquila, certo, de se trabalhar, essa questão dessa prototipagem, seria trabalhar com Arduino, com programação e prototipagem Arduino, certo? Que é uma programação, digamos assim, de fácil acesso, certo? Não é algo que custa muito caro, não é algo que é difícil de programar, certo? E basicamente é isso. Com isso, o objetivo desse projeto é integrar a ciência, certo? Integrar a ciência, no caso, integrar a teoria por trás dessa óptica da visão, quais são os defeitos que tem por trás da visão humana, trazer a tecnologia, certo? Tecnologia por trás, que seria a prototipagem, e a saúde ocular, certo? Para tornar esse aprendizado mais interativo, inclusivo e significativo para todas as partes envolvidas. Aí aqui eu trago uma frase. Assim como o olho transforma luz em imagem, a programação transforma dados em conhecimento. Aí é isso que a gente está se propondo nesse projeto. Algumas justificativas eu trago aqui. Superação na abstração, certo? Superar a abstração desse conhecimento teórico, transformar ele em um conhecimento prático, experimental, certo? Como eu coloco aqui. Tem a questão da interdisciplinaridade, certo? Que articula a física com a eletrônica
com a programação e com a ciência da saúde, certo? Trabalhar essa questão do globo ocular e tudo. Também tem a acessibilidade e a questão da inovação, certo? Que é o que eu acredito que é o que eu acredito que importa, certo? Em maior peso. Utilizar esses componentes de baixo custo, certo? A gente consegue democratizar o acesso a essas tecnologias educacionais. Como eu tinha falado anteriormente, o Arduino não é algo que custa muito caro, certo? Uma placa de Arduino ali custa coisa de R$ 100. Os sensores, esses outros componentes ali, não é o que vai demandar de muito recurso financeiro. Então, por fim, algo que também é válido dar destaque é a formação crítica, certo? Estimulando o pensamento científico e a conscientização sobre a saúde ocular, em um cenário de aumento de problemas visuais da população, que a gente sabe, certo, que no cenário atual a gente tem um grande aumento de jovens, certo, de pessoas tendo problemas na visão, vindo a ter graus de miopia, astigmatismo, entre outras doenças que vêm a acometer a visão humana, que os meninos vão falar um pouquinho mais à frente. Então, de forma geral, certo? O objetivo geral desses projetos é desenvolver e avaliar um produto educacional acessível, baseado em modelagem e experimentação mediadas por um microcontrolador, que nesse caso vai ser o Arduino, com o propósito de favorecer a compreensão dos conceitos relacionados à óptica da visão, promover a conscientização sobre problemas associados à saúde ocular e incentivar práticas pedagógicas inovadoras no ensino de física, certo? Que é tentar englobar esses novos elementos à prática pedagógica, certo? Nos casos dentro do ensino de física. Que é uma coisa que a gente percebe, certo? Nas escolas, que é muito difícil trazer essa questão da programação, essa questão da programação, a questão da eletrônica, é muito difícil, é muito raro o professor trazer isso para sala de aula. E esse é um dos pontos inovadores do nosso projeto. Enquanto objetivos específicos, nós temos aqui alguns, certo? Novamente, para reforçar essa questão dos objetivos específicos, novamente retomar a questão que isso aqui é uma ideia para uma possível dissertação, certo? Englobar dentro do mundo do mestrado profissional. Por isso que tem alguns termos mais pedagógicos aqui, digamos assim. Analisar conceitos físicos relacionados à óptica da visão, certo? Aqui eu vou fazer uma revisão bibliográfica, um estudo, certo? Teórico. Depois, projetar e desenvolver o dispositivo experimental. Nesse caso, é projetar, fazer o dispositivo mesmo para testar em sala de aula. Elaborar uma sequência didática investigativa que integre o uso desse produto ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da escola. Implementar essa proposta no contexto educacional, certo? Possibilitando a interação dos estudantes com esse dispositivo para poder testar ali novas possibilidades, certo? Testar as experiências deles, as experiências dos estudantes, o que é que eles acharam do produto, analisar as contribuições do produto e avaliar o potencial desse produto enquanto ferramenta pedagógica. E eu passo a palavra para os meninos. Boa tarde. Agora eu vou falar sobre a fundamentação teórica, né? Vou começar falando primeiro sobre a fundamentação teórica e vai ser sobre os componentes eletrônicos e a automação no ensino de óptica. Basicamente, aqui sobre o que eu vou falar é o mínimo necessário de componentes para que a gente possa fazer esse projeto de uma maneira satisfatória. Os componentes básicos dele relacionados à robótica. Um circuito de experimentação envolve uma combinação de elementos de processamento, entrada e saída. São esses componentes que eu vou falar sobre agora. Primeiro nós temos o microcontrolador, que ele é o cérebro do projeto, né? Ele é um circuito integrado principal que executa o código, o firmware, gravado e comanda os demais componentes, né? Os exemplos populares, os mais populares são a família AVR, o Arduino Uno, né, que acho que é o mais conhecido disparadamente, que acho que todo mundo que tem um contato com a robótica já sabe, já conhece o Arduino Uno, ele é muito comum, muito popular. E o ESP32, né, que é focado em Wi-Fi e inteligência das coisas. Né? Também temos os sensores de entrada e bem, eles são a entrada e eles coletam dados no mundo físico e enviam sinais para o microcontrolador. Né? Podem ser analógicos ou digitais.
Falando sobre sensores de temperatura, temos os exemplos de LM35, DHT11, e sensores de distância e presença, nós temos o sensor ultrassônico ou infravermelho. Falando agora dos atuadores, que são as saídas, eles executam ações físicas a partir das ordens processadas pelo microcontrolador. Os melhores exemplos mais comuns são os motores DC e os servomotores. Para robótica em movimento, também o display LCD ou OLED, que é comum também em TVs, a gente vê aí, TV ou monitor, todas elas são ou LCD ou OLED, bem comum, que são para exibição de dados e modelagem matemática. Por fim, aqui a gente também tem os componentes de controle e proteção, que são os módulos relé, para ligar equipamentos de alta potência, barra tensão com segurança. Temos os resistores, para limitar correntes elétricas e proteger LEDs e transistores. E também temos protoboards e jumpers, né? Todos esses termos são muito comuns na robótica e de fácil acesso, e os protoboards e jumpers são para montar o circuito temporário de forma rápida e sem solda. Aprofundando um pouco mais sobre isso, sobre microcontroladores, aqui eu queria dar uma aprofundada, para não ficar muito superficial. A gente tem aqui o Arduino Uno como um dos mais utilizados em projetos educacionais, primeiramente devido ao baixo custo, depois pela facilidade de programação e também pela grande quantidade de materiais didáticos disponíveis, né? Ele possui entradas e saídas digitais e analógicas. Com isso você é capaz de controlar sensores, LEDs, lasers e motores, né, para fazer com que o projeto possa ser controlado, né? Além disso, permite a aquisição de dados, integração com computadores e etc. E ainda falando sobre outras coisas, a gente pode falar sobre sensores ópticos e de luminosidade, também foi falado aqui. Eles são os responsáveis por captar as informações, intensidade da luz, posicionamento de feixes luminosos e variações ópticas durante os experimentos, né? Então, basicamente, a partir desses componentes, nós podemos iniciar o projeto, né? A partir deles que é possível, com a integração do hardware desses componentes junto com o software, fazer com que esse projeto da óptica da visão seja possível. E ainda ao lado aí eu mandei algumas imagens relacionadas ao sensor, o Arduino, e embaixo também os resistores e outras peças comuns na robótica, né? E como vai ser falado, eu vou falar depois, mais para frente no slide também, esses aparelhos, esses componentes são de fácil acesso e apresentam um baixo custo, vão fazendo com que esse projeto seja viável. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, professor, boa tarde novamente. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. Sim, estamos ouvindo. Massa. Eu vou apresentar aqui agora o olho humano, só que uma visão mais científica, uma visão mais técnica. Eu só estou vendo um negócio aqui porque o slide ele não está ficando para mim, tá? Eu comentei com o Bruno aqui no grupo. Ele fica saindo, ele aparece, sai. Não é sua internet, não? Voltou. Não é não, pô. Porque eu tô conseguindo aqui ouvir vocês, tudo certo. É só porque fica saindo, mas ó, ficou, agora ficou. Acredito que podemos começar. Se acontecer alguma coisa, eu comento. Perfeito? Então, bora lá. Vou falar um pouco sobre o olho humano e suas enfermidades sob uma visão científica. Então, eu gostaria de começar falando que o olho humano ele é um dos órgãos mais complexos, importantes do nosso corpo. Ele compõe um dos 5 sentidos e ele é responsável pela visão. Ele que permite que
nós possamos interpretar o ambiente ao nosso redor por meio da luz. Passa, por favor, Bruno. Massa, obrigado. Uma forma simples de entender o funcionamento do olho é compará-lo a uma câmera fotográfica. Podemos pensar da seguinte forma: assim como a câmera ela possui as lentes para focalizar a imagem e um sensor para registrá-la, o olho ele possui a córnea e o cristalino para fazer essa função da lente, né, de focalizar a luz, e enquanto que a retina passar por captar as imagens e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. Eu coloquei aqui para vocês essa ilustração, para mostrar justamente isso, essa comparação da visão humana e uma câmera fotográfica. Pode passar, por favor? Bruno? Já passei aqui. Aqui não foi. Dá pra ver? Vou fazer o seguinte. Calma. Ela inteira. E agora? Calma. Nada. Che, Ainda nada. eu tô apresentando. Mas... Ah, foi. Agora foi. Perfeito. Valeu. Nada. Agora eu vou abordar um pouco sobre a estrutura e o funcionamento do globo ocular. De forma bem resumida, temos o seguinte. Entre as principais estruturas do olho estão a córnea, a íris, a pupila, o cristalino, a retina e o nervo óptico. A luz, ela entra pela córnea, passa pela pupila e é focalizada pelo cristalino e, por fim, atinge a retina. Aí, em seguida, os sinais são enviados ao cérebro, que interpreta a imagem que vemos. De forma sucinta, essa seria as principais estruturas do olho e como ele consegue formar a imagem. Pode passar. Por fim, eu vou abordar aqui algumas doenças do olho humano, as mais comuns. Bom, então, aqui eu coloquei, né, entre as mais comuns, tem a miopia, que dificulta enxergar objetos distantes, a hipermetropia, que dificulta a visão de pé, embaçamento do cristalino, e o glaucoma, que pode danificar o nervo óptico e levar à perda da visão. Concluindo, eu posso falar que o olho humano é uma estrutura extremamente sofisticada e capaz de captar e processar informações visuais, que são essenciais para a nossa vida diária. Bom, agora eu vou falar sobre a inovação tecnológica e o ensino da física aplicando à saúde. A formação para esse novo método de ensino, ele vai ser muito bom, porque vai ajudar na formação de estudantes, que vai também auxiliar na o jeito como eles vão ser capazes de aprender a relação entre a ciência e a tecnologia. Porque a importância para o ensino e a inovação na saúde está relacionado à formação de como os estudantes são capazes de compreender a relação entre a ciência e a tecnologia na sociedade. Nesse contexto, a óptica geométrica
destaca-se por estar presente em diversos equipamentos utilizados na medicina e nas ciências da saúde, como, por exemplo, microscópios, endoscópios, lentes corretivas e aparelhos de diagnósticos, assim demonstrando a aplicação prática dos conceitos de física no cotidiano. Ela também utiliza metodologias inovadoras, como experimentos, atividades investigativas, jogos didáticos e recursos tecnológicos, tornando assim a física mais atrativo, principalmente por ser mais participativo e significativo. Assim, usando essas estratégias, a gente permite que os alunos observem os fenômenos reais e que eles desenvolvam, a partir desses fenômenos, pensamentos críticos e construam o conhecimento de forma mais ativa, reduzindo a percepção da física como uma disciplina difícil ou distante da realidade onde ele nunca vai usar, por exemplo. Além de que a integração entre a física, a saúde e a tecnologia, ela favorece a interdisciplinaridade e amplia a compreensão dos estudantes sobre o avanço científico e sobre as suas contribuições para a qualidade da população. Dessa forma, o ensino da óptica geométrica contribui tanto para o desenvolvimento acadêmico quanto para a formação cidadã, que já assim prepara os estudantes para compreender e participar das inovações científicas e tecnológicas presentes na nossa sociedade atual. Opa, bom dia. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco agora sobre a metodologia. A pesquisa fundamenta-se no método indutivo, no qual se caracteriza pela construção de generalização a partir da análise do casos particulares. Inicialmente foram observadas instituições do cotidiano relacionadas a dificuldades visuais, tais como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho. Primeiramente, temos a aplicada, que, relacionando o nosso projeto, é que uma vez que utiliza conhecimentos teóricos de ótica para a construção de um modelo prático com finalidade educacional, buscando não apenas compreensão dos fenômenos, mas também sua aplicação em uma proposta concreta de ensino. Agora, qualitativa, pois não se baseia em dados numéricos ou estatísticos, mas na interpretação dos fenômenos relacionados à formação de imagens e alterações, concepção visual. Agora, descritiva, buscando compreender como os erros de refração afetam a visão humana. Explicativa, porque busca identificar e compreender as causas das dificuldades visuais relacionadas ao comportamento da luz no sistema óptico do olho humano. Experimental, uma vez que envolve a construção e a utilização de um modelo físico que simula o funcionamento do olho humano. E, por último, bibliográfica, pois se fundamenta em materiais já publicados, como livro, artigo científico, que fornece embasamento teórico necessário sobre a óptica, geometria e o funcionamento do sistema visual humano. Pode passar. Tá aqui falando rapidamente sobre recursos e orçamentos, né? Como foi falado anteriormente, é um projeto que foca num baixo custo, né? Já que o projeto prioriza componentes, certo? Ou open source, acho que é assim que fala, não sei pronunciar essas siglas, mas beleza. Enfim, componentes acessíveis, garantindo uma excelente relação custo-benefício. Aqui uma placa Arduino Uno, como eu tinha falado, custa coisa de R$ 100. Sensores assim avulsos. Quando eu digo sensores avulsos, eu digo não vou comprar um kit com vários sensores. Um sensorzinho só. Um sensorzinho só custa coisa lá de R$ 10, R$ 15, dependendo da finalidade que ele seja. Aqui, ó, um emissor de luz, uma fonte luminosa, um sensor aqui, um LDR, por exemplo. Aí tem os atuadores que funcionam como músculo, né, do olho. O display que vai servir para poder ver a questão na fonte luminosa, certo? Quanto é que tá passando de luz.
para esse sistema e a questão das lentes, né? Então, nós vamos mostrar no finalzinho uma imagem gerada por IA que dá mais ou menos uma ideia de como é que ficaria esse projeto. Aí também tem a questão do investimento em inovação, né? Já que o custo total, aqui a gente... Eita, o custo total estimado para o desenvolvimento é de aproximadamente R$ 425. Eu acho que tá... Eu não sei se o valor ele tá próximo da realidade, mas de certa forma é um projeto de baixo custo. E o financiamento seria por recursos próprios, né? Da própria equipe que fosse desenvolver o projeto. E com eventuais apoios institucionais via editais de mestrado, enfim. O cronograma em marco, certo? Como eu tinha falado anteriormente, só reforçando, são uma atividade para uma possível dissertação, então o cronograma seria desenvolvido em um total de 24 meses, certo? Em 3 etapas. A primeira etapa seria a fase de desenvolvimento e construção, certo? Do planejamento. Planejamento, aquisição de material, montagem do protótipo e teste de calibração. Isso seria no segundo ano, certo? Já que o primeiro ano aqui a gente está colocando para essa parte mais teórica de estudo, cumprimentos de créditos do programa, revisão bibliográfica, estado da arte e tudo. A partir do segundo ano, aqui a gente pode perceber que já vem a definição da metodologia de pesquisa e vem o planejamento da sequência didática, modelagem conceitual, desenvolvimento do protótipo, programação, os testes necessários para poder levar isso para a sala de aula, o desenvolvimento final do produto e a elaboração de um guia didático desse produto educacional. Depois vem os ajustes e aprimoramento, aplicação piloto da sequência didática, ajustes metodológicos após a aplicação, e vem o registro e coleta de dados. Depois, por último, vem validação, organização, discussão dos dados à luz do referencial, durante todos os 24 meses, a redação dos capítulos da dissertação. Por último, revisão textual, redação final, confecção do manual, defesa da dissertação e confecção de artigos para publicação. Artigos, digo eu, advindos de apresentar a proposta, outros artigos podem vir a partir dos resultados obtidos, enfim, pode sair um monte de coisa dessa ideia. Voltando, agora eu vou falar sobre a gestão de riscos. Eu vou falar agora sobre o objetivo dela, que é estabelecer um processo estruturando para identificação de análise, avaliação e tratamento de riscos associados a ações planejadas no projeto, visando minimizar impactos negativos e potencializar oportunidades. Aí, entre esses, vamos ter o cronograma financeiro, técnicos e metodológicos e recursos humanos. Pode passar aí. Pronto. Agora eu vou citar não vou citar todos os riscos, mas vou citar 2 de cada um do cronograma. Primeiro temos a demora na liberação de autorizações institucionais por parte das escolas parceiras para o início da aplicação e sequência didática. O segundo é a subestimação do tempo necessário para montagem, calibração e testes estruturais do protótipo do olho artificial. Pode passar. Agora, técnicos e metodológicos. Temos como queima de danos componentes eletrônicos essenciais para a placa, Arduino, sensores, servomotores, durante os testes de circuito na protoboard. O outro é a instabilidade ou ruído nas leituras analógicas dos sensores ópticos causados pela variação de luz no ambiente de sala de aula. Pode passar. Financeiros. Insuficiência nos recursos financeiros para aquisição de componentes eletrônicos, sobressalentes ou materiais de acabamento. Flutuação funcionária nos preços dos componentes de automação robótica educativa no mercado nacional. Pode passar. Recursos humanos. A falta de indisponibilidade de tempo ou imprevistos pessoais que limitam participação ativa de membros da equipe ou na etapa da fabricação. Distribuição desigual ou falta de clareza na divisão de tarefas técnicas, programação, montagem, física ou elaboração didática. Pode passar. Só um segundo. Agora eu vou falar sobre os resultados esperados e sobre as hipóteses. Bom,
Um dos, um dos resultados esperados é demonstrar que a integração entre as atividades experimentais e as lúdicas, elas se tornem o ensino da física mais dinâmico e acessível e significativo para os estudantes do ensino médio, não só do ensino médio, mas assim como do ensino superior, para que fique de uma maneira mais prática e mais fácil de entender. Ela verifica também o aumento do interesse e da participação dos alunos durante as aulas de física. Ela favorece a compreensão dos conteúdos. Ela favorece a compreensão dos conteúdos físicos por meio da associação entre a teoria e a prática, além de desenvolver as habilidades como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe. Ela também evidencia os experimentos mais simples e de baixo custo, podem contribuir para a aprendizagem de conceitos físicos. Pode passar. Ah, não, calma. Volta. Isso. Ela também ajuda a apresentar estratégias metodológicas que possam servir de referências para a prática docente no ensino da física. Ela também demonstra que a combinação entre experimento e a ludicidade favorece a aprendizagem significativa dos estudantes, tornando a física mais compreensível, atrativa e próxima da realidade vivenciada pelos alunos, além de contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem mais participativo e motivador, sendo mais contextualizado. Ela também espera-se que a pesquisa demonstre a integração entre as atividades experimentais. Então, com isso a gente prevê que vai ter um aumento no interesse, vai ter uma participação de compreensão maior dos conteúdos, além do desenvolvimento de habilidades extras que normalmente não teriam. Bem, como eu havia dito antes, né, agora eu vou falar sobre a viabilidade de execução do projeto. Né, e ela se baseia em 4 pontos principais. Né? O sucesso da execução dessa proposta depende de pilares essenciais. Ela tem aí basicamente 4 pilares essenciais que precisam ser passados à risca, e a gente não pode deixar de falar deles, não pode deixar também de executá-los quando for fazer na execução do projeto, não podemos deixar de executá-los. Né? O primeiro é a viabilidade técnica e de hardware. Sistemas de prototipagem rápida como Arduino ou microcontroladores com Wi-Fi e Bluetooth integrado como o ESP32 possuem documentação vasta e exigem conhecimentos básicos de eletrônica. Aprofundando mais sobre isso, falando sobre a viabilidade técnica e de hardware, a gente também tem aqui que a medição é feita diretamente reduzindo erros de paralaxe ou falhas de leitura humana em experimentos de cinemática, termodinâmica ou eletricidade. Né? Então, isso aqui falando sobre o hardware, a viabilidade dele. Agora, o segundo pilar é a integração com software de modelagem. Através da ideia do Arduino, o processamento dos dados brutos dos sensores é transformado em grandezas físicas, utilizando equações matemáticas simples. Um exemplo é converter a tensão elétrica em graus Celsius ou distância. São equações mais simples de se fazer, e softwares como MATLAB e Simulink possuem pacotes de suporte que permitem a leitura em tempo real dos microcontroladores. Né? Isso aí é mais falando sobre alguns caminhos que você pode usar aí de linguagem de programação para você conseguir fazer equações matemáticas se for da sua preferência. Né? Isso viabiliza a criação de gráficos instantâneos e a comparação prática com modelos matemáticos previstos. Né? O terceiro pilar são aplicações típicas. Aqui eu botei os 3 pontos principais: ensino de ciências e física, engenharia e controle e internet das coisas e IoT. Falando sobre o ensino de ciências e física, podemos ter aí a criação de pêndulos com sensores ópticos para análise de movimento, medição de curvas de resfriamento ou montagem de circuitos elétricos investigativos. Né?
Isso tudo pode ser feito nesse âmbito aí da ciência e física. Engenharia e controle tem a validação de... Engenharia e controle, que é a validação de sistemas massa, mole e amortecedor, que é o controle de temperatura de processos químicos ou a modelagem de automação industrial. E sobre a internet das coisas, temos o envio dos dados experimentais via Wi-Fi para armazenamento em nuvem, permitindo monitoramento remoto. E falando agora sobre o último pilar, agora os pontos de atenção vão ser os desafios que nós vamos ter. Na verdade, apenas alguns dos desafios, né? Porque a gente sabe que os desafios que tem para fazer um projeto desse âmbito, e principalmente falando de Brasil, são muito maiores do que simplesmente algum desafio de software ou de hardware. Agora, falando sobre, especificamente, sobre o hardware, a calibração e ruído, que leituras analógicas podem conter ruído elétrico. Eu acho que, inclusive, eu não tenho certeza, mas acho que isso já foi falado aqui, citado pelos colegas aqui no trabalho. É preciso desenvolver filtros digitais básicos no código, como médias móveis, para garantir a precisão dos dados, né? Falando agora sobre a limitação de memória, os microcontroladores de entrada, eles possuem uma memória RAM limitada, né? Não é uma memória RAM tão alta, né? Então, isso exige que o armazenamento massivo de dados seja feito em tempo real em um computador conectado ou utilizando algum cartão SD. Bem, pode passar o episódio. Agora, eu falei sobre os 4 principais pilares. Agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre a viabilidade desse projeto, né? Aqui eu vou falar sobre, especificamente sobre vários âmbitos relacionados a preço, dificuldade e do ponto de vista se o custo-benefício vale a pena de ser executado esse projeto ou não. Bem, já adiantando que sim, vale a pena, mas só que tem algumas ressalvas sobre isso, né? A viabilidade de execução de um produto educacional inovador, voltado ao ensino de óptica da visão, mediado por microcontrolador, pode ser considerado alta. A viabilidade é alta, principalmente devido ao baixo custo dos componentes eletrônicos, isso já foi falado, e outro fator que aumenta a viabilidade do projeto é a facilidade de desenvolvimento técnico, e também já foi falado aqui, né? Agora, em relação à execução prática do aparelho, ele pode ser desenvolvido em etapas relativamente simples e organizadas. Falando da dificuldade de desenvolvimento, o projeto ele possui nível intermediário. Ele não é tão simples de ser executado, não é tão simples de fazer ele, leva tempo, como Bruno já falou aqui sobre o cronograma das coisas serem feitas, isso aí não é de um dia para o outro, isso leva meses. E se não for executado da maneira certa, se você fizer isso tendo furos no meio, ou então pulando algumas etapas, isso com certeza pode acabar acarretando num fracasso do projeto. Então, tudo tem que ser seguido etapa por etapa, passo a passo, da maneira certa. Não adianta também fazer o projeto de qualquer maneira, que assim não vai dar certo, né? Por isso que eu falei que o projeto ele é viável, mas tem algumas ressalvas para a gente colocar ele em prática, falando principalmente sobre o Brasil, né, que a gente sabe que ocorrem muitos problemas e para colocar isso realmente na sala de aula seria necessário um grande incentivo e que o governo e as escolas e instituições de ensino realmente façam da maneira correta para, como já foi falado aqui, ter um ensino melhor em relação à interdisciplinaridade entre ciência e física e educação dos estudantes, para que a gente tenha uma educação relacionada à óptica, ou não necessariamente à óptica, outros assuntos relacionados também, para que tenha uma coisa mais avançada e que seja mais acessível aos estudantes, que a gente tenha uma prática maior nas escolas e em outras instituições também. Falando da montagem básica do circuito eletrônico, não é extremamente complexa, principalmente devido às grandes quantidades de tutoriais e bibliotecas prontas para Arduino disponíveis gratuitamente na internet. Do ponto de vista pedagógico e tecnológico, o projeto vale a pena porque oferece benefícios que eles vão além do ensino tradicional de óptica, né?
Além de permitir a visualização concreta dos fenômenos da visão humana, o sistema promove interdisciplinaridade entre física, programação, eletrônica e engenharia. Isso contribui para o desenvolvimento do pensamento científico, raciocínio lógico e habilidades tecnológicas dos estudantes, né? Isso aqui tudo agrega para o ensino dos estudantes. Dessa forma, apesar de exigir planejamento e conhecimentos básicos de eletrônica e programação, você precisa ter algum conhecimento. Também você não pode fazer isso sem ter nenhuma experiência com programação, você precisa pelo menos saber do básico sobre algumas coisas de robótica, eletrônica e programação. O desenvolvimento do aparelho apresenta excelente relação entre custo-benefício pedagógico e potencial de inovação no ensino de física. Como já foi falado aqui por Bruno, ele falou sobre o preço de Arduino aqui. Mais ou menos os Arduinos aqui, sobre a pesquisa, o Arduino ele pode custar entre 40 e 120 reais. Os sensores eles variam de 10 e 50 reais. Componentes adicionais também possuem preços baixos. Eu falei também sobre os displays, né? Eu falei sobre o LCD e o OLED. Usei exemplos de TV e de monitor, mas claro, a gente não vai usar nem TV nem monitor, até porque isso é muito caro e não é necessário para o projeto. É mais para apenas um displayzinho pequeno mesmo, para a gente ter ciência dos dados que vão ser apresentados por esse display. Então, é uma coisa que é básica, que deve ser básica, até porque se for muito difícil, o projeto ele não é viável para ser feito nas escolas. E como já foi falado aqui, ele vale a pena por causa do seu custo-benefício e pela facilidade e precisar apenas de programação básica e além de ajudar muito aí no ensino de física e da óptica da visão. É isso. Acabou? Não, acho que agora seria o Willis, eu acho, né? Willis. Perdão, mas aqui novamente eu não estou conseguindo ver a apresentação. Tá me ouvindo? Então, sim. Só falta só essas considerações mesmo para vocês falar. Pronto, apareceu. O slide. Acho que a Perfeito. Então, internet está fraca, eu acho. para finalizar, eu gostaria agora de falar. Deve ser isso. Das funções éticas. Saiu de novo. O teu áudio tá saindo e voltando, mano. Acho que tá alguma coisa da Tá conexão. cortando, Willis. Bom. Vocês me permitem sair e entrar de novo, rapidamente? Vai, sai aí e entra logo. Me ouviram? O Willis voltou. Voltei. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Rocha aí, vai. Voltei. Tá aparecendo aqui.
Calma. Cara, qualquer coisa eu posso falar, porque é bem breve também essa parte. Vocês que sabem. Eu acho que ele tá com a conexão ruim, então eu deixo essa parte eu falo. Também é coisa simples, só o encerramento. Falando sobre as considerações éticas, esse trabalho baseia-se em revisão bibliográfica de fontes científicas confiáveis, respeitando os princípios éticos e as normas de citação. Seu objetivo é ampliar a compreensão sobre visão humana e os erros refrativos, integrando conceitos de física, química e biologia, além de contribuir para o ensino por meio de um produto educacional acessível, nada mais do que a gente já não tenha falado. E aqui falando sobre os componentes, basicamente temos aqui da esquerda para a direita a placa Arduino, módulos laser, microservomotores e display LCD 16:2. Agora, em cima, da esquerda para a direita, módulo laser, conjunto de lentes esféricas, microservomotores e sensor LDR. Seria basicamente dessa maneira que sairia. Então, dá para perceber que é um projeto bem simples. Uma robótica, não é uma robótica avançada, não é nenhum robô da China que a gente está querendo fazer. É uma coisa mais simples e acessível também, como dá para ver na imagem, hein? O circuito feito bem bonitinho. É isso. Investir em educação tecnológica e abrir os olhos para o futuro. Obrigado pela atenção. Beleza. Vamos agora para o. Veja, o projeto é bem bacana também, certo? Diferentemente do primeiro projeto, né, apresentado. Esse está bem mais focado, né, aí fica mais nítido, né, a percepção e também o público-alvo. Né. Assim, vamos lá, né, para as questões mais. Com relação ao projeto, né, o Bruno preparou isso aí na perspectiva de submeter isso para uma pós-graduação, né? Então, dentro daquele cronograma ali, né, aquela parte de disciplinas não faz o menor sentido, certo? Então, aí, para um projeto de desenvolvimento, né, pesquisa e desenvolvimento, para o programa de pós-graduação, aquilo ali faz todo sentido, né? Mas se você estivesse vendendo o seu projeto, né, querendo ganhar dinheiro com isso, o cara não ia, o que é que vai fazer com disciplina, né? Tô interessado nisso não, eu quero o produto, né? Então, eu vou me ater só ao que vocês colocaram lá com relação ao cronograma. Veja, com relação ao público-alvo, né, vocês estão atacando o pessoal das escolas, né? Mas, assim, pode-se também estender, né, para a questão da área de saúde também, né? Como vocês colocaram lá, né? Pessoal de oftalmologia talvez tenha interesse em entender, né? Estudar o olho humano de uma forma mais didática, né? Então, isso aí poderia ser aplicado lá também, né? É, uma coisa interessante, né? É que a instrumentação de vocês está bem simples, né? Eu acho que, né? Acho que a problemática que vocês bem colocaram lá, né? Seria mais ou menos identificar, né? O, as falhas, né? As doenças, né? Simular as doenças que um olho humano passa, né? Então seria esse é o problema. Eu acho que seria interessante, isso ficaria bem mais nítido, né? Aí também eu não sei qual é o custo disso, porque assim, para quem é da física, né? Você trabalhar com uma fonte laser, tudo, e fazer ajuste de foco, essas coisas, você vai ter ali no display, né? Por exemplo, você está simulando a miopia, então ele vai te dar os focos, tudo. Em termos quantitativos, isso é interessante, isso para a gente é interessante, né? Mas, por exemplo, você quer mostrar isso para um estudante de medicina, né? Que está nessa área de oftalmologia, né? Está numa especialização. Aí, o que é interessante para ele é ver imagens, certo? Então, assim, eu trocaria, né, esse laser por uma luz branca, né? E tentaria colocaria uma imagem
né, que pudesse ser projetada numa câmara, né, que seria um nervo óptico, né, atuaria como se fosse um nervo óptico e conseguiria capturar isso aí, né, e gerar uma imagem, né, dessa imagem, ou seja, eu conseguir projetar essa imagem, né, num computador, né, num display, e que a partir dessa imagem, né, que eu consigo gerar, né, da imagem real, né, do objeto real, eu consigo verificar as falhas, né, na visão. Então, eu posso simular uma miopia. Aí o que acontece? Visualmente, a pessoa iria olhar o seguinte: como é que um míope, né? Eu sou míope, né? Como é que a pessoa vê, né? Como é que um míope vê a distância, né? Então aí você regula, né? Aí você mostra que a questão física, né? Ou seja, e de forma quantitativa, que é exatamente o que está mais evidente no projeto principal, né? E ao mesmo tempo você tem a imagem, a informação visual, né? Você vê aquilo ali tudo distorcido, né? Ou seja, aí você vê, né? Quando a gente coloca um óculos, né? Ou uma lente, você pode melhorar essa condição, né? Então a pessoa pode fazer isso, né? E fazer o ajuste, né? Então, assim, é algo interessante porque, né? Eu eu assisti, né? Participei de uma banca, não participei de uma banca, participei de outra banca. Mas um estudante estava apresentando trabalho lá na FACEP, na iniciação científica, e tinha um projeto que eu achei que chamou muita atenção. O pessoal estava criando lentes, né? É umas lentes dopadas, né? Acho que era com prata. Só que eram nanopartículas de prata em formato, acho que se eu não me engano, de estrela, era triângulo, um desse formato. Qual era o objetivo dessa lente dopada, né? Que a pessoa colocava lá? O objetivo era fazer com que daltônicos, né, conseguissem enxergar determinados comprimentos de onda, certo? Então, por exemplo, tem um daltônico que ele não consegue ver o vermelho, né, que é o mais comum. Então, se o que tiver vermelho, ele vê algo preto, né? Então, o que que acontece? Quando a luz chega, né, nesse material, né, ele interage com a prata faz um deslocamento desse comprimento de onda. E aí ele joga esse suposto vermelho que ele não consegue ver, né? Ele joga para uma outra faixa e aí ele supostamente conseguiria ver cor ali, certo? Então, foi um trabalho bem interessante e que, por exemplo, se você conseguir simular, né, um olho artificial, você poderia colocar essa lente, né, e fazer um teste, né, para ver se realmente aí você simularia um daltonismo, né, dentro de uma imagem, né, de um objeto, colocaria um objeto como referência e tentaria visualizar esse objeto numa configuração daltônica, por exemplo, e colocaria essa lente, né? E aí você iria ver se essa lente iria fazer, né, com que, na prática, né, ver se ele conseguir, o olho artificial, né, ia conseguir enxergar, né, as cores devidas, né? Para ele ter a sensação, né, o sabor de, ele não enxerga vermelho, né? Agora ele vai ter o sabor de vermelho, né? Ele não vai conseguir ver o vermelho, né? Porque ele tem o daltonismo. Aí vai ter o sabor de vermelho, né? Então vai ter lá o que seria um vermelho para ele, certo? Aí isso é um teste interessante, entendeu? A imagem, né? A imagem, você conseguir ver isso, né? A imagem do objeto, né? Isso seria bem impactante, né? Muito impactante mesmo. Aí assim, essa é uma sugestão, né? Que eu colocaria aí para com relação a essa. Não tiraria essa questão da medição, né? A parte quantitativa, ver onde é que estão os focos, quando o deslocamento, isso em termos de dados é importante, certo? Mas eu colocaria, mas sem perder isso, né? Eu colocaria um objeto e tentaria visualizar esse objeto com o olho, certo? E colocaria ele captando essa informação e gerando o objeto, né? A imagem. E aí você poderia, né? Aí, por exemplo,
o cara quer fazer um teste de glaucoma, né? Como é que o glaucoma começa a atingir? Ele vai danificando o nervo óptico, então vai criando uma situação de ele vai começando a perder a visão periférica, né? Então, a visão das laterais, assim, né? Ele começa a perder e a visão vai fazendo isso, né? Vai ficar fazendo uma bolinha e certo? É como se estivesse apagando, assim, né? Ele tá vendo essa tela toda, né? Aí do nada ele começa a só ver isso aqui, isso aqui, isso aqui, e no final não vê mais nada, né? Então, assim, aí simular essas coisas é bem interessante. Miopia e presbiopia, né? É fácil simular, né? Dá para simular isso com facilidade, mas tem outras patologias que é mais difícil, né? E aí você conseguir implementar isso, né? Vai ser um desafio também, né? E também pela imagem, né? Gerar a imagem disso, né? Aí, assim, é um trabalho bacana, né? Se realmente você conseguir, né, desenvolver essa atividade, muito provavelmente vai ter mercado para isso aí, né? Porque aí uma coisa que é importante, né? Aí vale a pena fazer uma investigação com o que já tem, né? Em termos de mercado sobre isso, né? Eu sei que o assunto é voltado para a área de ensino, não é? Mas aí é interessante saber, né? Como é que o pessoal trabalha, né? Para saber qual é o grau de. Geralmente vocês viram lá, né, nas apresentações que uma das partes, né, para identificar o grau de inovação é exatamente conhecer o que é que o seu concorrente faz, né? Então, você fazer ver, né, o que é que já está patenteado, o que é que já está publicado, né? Isso já orienta você, né, para um grau de inovação, né? Então, assim, se a perspectiva, né, desse projeto é futuramente aprimorar ele, uma perspectiva de transformar ele num produto, né, e ganhar dinheiro com ele, com certeza, né, vai ter grandes chances de captação de recursos, porque é algo bem concreto, né? Então, nessa parte específica, vocês foram bem além, né? Com relação ao custo, né, pelo que vocês colocaram lá, né, e pelo aparato experimental, deve ser mais ou menos isso mesmo, certo? Não vai ficar tão elevado. Agora, se for geração de imagem, alguma coisa do tipo, vai precisar de um computador, tudo mais, né? Aí vai levar um pouquinho mais o custo, mas assim, em termos de venda, né, você não vende o computador, né? Você pode fazer um software para isso, né? Então você desenvolve um software, vai fazer a leitura da imagem, né? Vai fazer o processamento dos dados para geração da imagem daquele objeto que você está querendo observar, né? Então, acho que isso aí é interessante, né? Vale a pena explorar. Eu não sei se aí, no caso, eu teria que ver, né? Quais são as deficiências que valeria a pena atacar no primeiro momento. Eu acho que no primeiro momento seria interessante atacar a miopia e a presbiopia, que é mais fácil, né? Teoricamente é mais fácil, porque vocês vão perder muito tempo aí nessa parte de construção, né? E da geração da imagem, certo? Então, você, no primeiro momento, eu coloquei um objeto na frente do meu aparato experimental e eu quero gerar uma imagem desse objeto. Pronto, esse é o primeiro desafio, é ver o objeto, certo? Aí depois que vocês conseguirem ver o objeto, agora a gente vai criar problemas nesse objeto, nessa verificação. Vocês vão simular falhas, certo? Que aí vem a miopia, vem a presbiopia e vem as outras, né? Aí cada doença tem uma característica diferente, uma forma de atuação diferente, e a forma como a pessoa percebe isso, né, também é interessante. É, isso também pode ser usado, né, para conscientização, né, você pode levar isso para feiras, tudo. Veja, se tiver aparecendo esses sintomas, né, aí mostrar isso, as imagens, né, então vá no médico, você precisa fazer isso, né, então serve também para conscientização também, ou seja, tem várias áreas de atuação, né, que esse experimento poderia alavancar, né? E aparentemente ele não é uma coisa complexa, né? Dá para montar isso com uma certa tranquilidade, mas o problema fica nessa parte de captação e desenvolvimento do software, né? Mas no geral eu gostei, certo? Então o grupo aí está de parabéns.
faltou mais essa questão do mercado, né? Assim como o outro grupo também, né? Voltar a ver onde é que está a inovação consolidada, né? Para poder a gente, para vocês terem mais ou menos uma ideia de onde aportar, né? Maior investimento. Mas assim, pelo que o pouco que eu sei, né? Então eu acho que aí tem segmentos de inovação bem interessantes, né? Então, mas de qualquer forma é bom, né? Ver o que é que está sendo feito a respeito disso, né? Para o MNPF, né? O fato de você, sem levar em consideração essas questões de mercado, né? Cliente e tudo mais, só em desenvolver isso aí já dá o mestrado, certo? Mas aí eu não sei se o objetivo é só ter o diploma, certo? Então, se o objetivo é só ter o diploma, eu acho que isso aí já é suficiente para ter o diploma, tá? Mas se vocês quiserem alguma coisa a mais, né? Aí seria mais interessante aprimorar mais o sistema, né? E aí também encontrar um orientador para tocar esse projeto aí, né? E deveria ter assim, pelo que eu vi lá no pessoal de acompanhamento, né? As coisas são muito teóricas, entendeu? Pelo menos eu nunca não vi projetos com esse porte, né? Porque aí já tem, né? Instrumentação, tudo, tal, tem TRL esse projeto, né? Lá não tem, lá são produtos educacionais que não necessariamente precisa ter TRL, certo? Então, são produtos mais teóricos, mais o pessoal desenvolve cartilhas, materiais de ensino, é bem teórico. Professor, Então, foi. o Willas, ele disse aqui que acabou saindo ele saiu aqui da chamada por causa da internet dele, que tá ruim Não, desde tá aquele momento, tranquilo, tá viu? tranquilo, sem problema. Desde aquele Vai momento. ser, vai ser penalizado por isso, não. Eu acho É, que do nosso projeto, acho que a coisa mais dificultosa dele, falando de Brasil, é ele sair do papel, né? E ser colocado em prática. não, sai do papel, sai, entendeu? Veja, pessoal, o Brasil, ele tem os seus problemas, certo? Mas todo lugar tem também, tá? O problema, hoje em dia, é o seguinte, é você achar que você, sendo um bom aluno do BICT, né? Ou no caso de Bruno aí, ele é da física lá, ser um bom aluno de física, achar que, assim, vai tirar o diploma e vai, quando tiver com o diploma na mão, né, vai ter N escolas, né, dispostas a lhe contratar e pagar o que você acha que deve receber. Não vai ter isso, entendeu? Então, assim, o que a universidade não ensina para vocês, né, e é isso que eu estou tentando, né, claro, né, uma formiguinha só, né, não faz verão, né, então, mas o pouco que eu tenho da palavra, né, e o pouco que eu tenho do contato com vocês, eu prego, né? Então, eu posso até estar pregando no deserto, mas eu estou pregando, conscientizando vocês, né? Acho que a melhor forma de ensinar não é você punir, tá? A melhor forma de ensinar é você conscientizar, né? Então, essa é a melhor forma. Então, o que acontece? Se você está sendo conscientizado, né? Veja, o professor está dizendo para mim que há uma grande chance, uma probabilidade muito grande de eu me formar e estar desempregado. Mas veja, eu estou tirando isso da minha cabeça, né? Não são vozes do além que estão aqui do meu lado, né? Não, isso aí está aí. Se você procurar na matéria, né? Várias matérias de jornal, né? Está lá falando, né? A respeito da situação, né? Dos diplomas, né? Universitários, né? E da empregabilidade para isso. Ainda é interessante fazer ensino superior? Sim, ainda é interessante fazer ensino superior, ainda é interessante fazer pós-graduação, mas o estudante, ele precisa ter a noção do que ele realmente quer com isso aí, certo? Não adianta fazer por fazer, certo? Não adianta você chegar aqui na disciplina, vou fazer a disciplina do Jean e vou passar e tá tudo certo. Mas se você tratar essa disciplina, né, como se fosse mais uma dentro do seu currículo, que é obrigatório,
e tá tudo certo com isso, tá ótimo, certo? Então, mas saiba que tudo tem o seu preço, né? Então, não é por falta de aviso, né? Talvez quando o cara não tem a maturidade, né, de reconhecer certas coisas que são ditas naquele momento, né? Mas aí a pessoa percebe, né, que quando ele chega na reta final e ele vê, né, aquilo que foi falado, né, lá atrás acontecendo, aí o cara diz: caramba, bicho, bem que aquele professor lá, eu não dei muita bola, ele avisou, ó, e tá acontecendo agora comigo. E agora, o que é que eu faço? Agora não tem mais ninguém não, velho. É você e a realidade, entendeu? Porque não tem mais professor, não tem mais universidade, porque depois de formado, ó, a universidade, parabéns, meu filho, você está formado e tchau. Boa sorte, siga a sua vida. É assim que funciona, certo? Não vai ter professor preocupado se o Bruno vai conseguir um emprego, se o José Gabriel vai conseguir um emprego, o José Everton vai conseguir um emprego, o Icael também, né, o Cauã, Riquel, não tá nem aí, pô, entendeu? Não tá nem aí. Eu vou contar, olha, só para vocês terem uma noção do que é o mercado, né? A gente fala muito do mercado. Veja, o mercado, pessoal, é, para você ter um lugar ao sol, quando eu falo isso, quer ganhar bem, né, e viver bem, né, viver numa praia, né, sombra e água fresca, é muita luta, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente aí com o pessoal da empresa, né? Com licença, professor. Oi, Infelizmente, daqui a pouco eu vou ter uma aula, então eu vou ter que me ausentar aqui da aula do senhor neste momento. tá bom, Paulo. Mas eu vou contar essa história que isso é importante, né? Veja, a empresa ela entrou num processo de cadastro de marca, né? Ela está cadastrando a marca dela no INPE, né? É uma empresa júnior formada por estudantes. Aí essa empresa ela recebeu uma oposição, certo? Que é uma oposição. Depois que você faz a solicitação de registro, né? O INPE verifica os documentos, vê se está tudo ok e depois coloca, né? Publica esse seu pedido para que alguém na sociedade, né? Alguma empresa que se sinta ofendida com relação à sua marca, né, se manifeste, né, se oponha a essa marca, né. E aí caso você receba uma oposição, o INPE, você tem que fazer uma manifestação contra essa oposição, né, para que no final, né, o INPE decida se registra ou não a sua marca, né. Então, a empresa Júnior fez, né, a sua solicitação de registro de marca, porque tem várias implicações, né. Com você com marca registrada, dependendo da sua classe de atuação, você tem mais flexibilidade e autonomia para exercer a sua atividade, né, laboral. Então, se você tiver numa área de atuação, né, e tiver ganhando dinheiro com isso, né, e uma marca perceber que você está aparentemente na mesma classe dela, né, e ele achar que a sua marca está muito semelhante à dela, né, e ela for registrada no INPE, ela pode mandar um processo inicialmente extrajudicial, né, pedindo para que você pare de fazer esse tipo de oferta de serviço, né, ou venda de produto, ou simplesmente, né, ele entra com um processo judicial posteriormente, né, se você não cumpriu a situação, processando você, né, dizendo que você está utilizando, né, fazendo uso de uma marca, né, que seria a dela para poder, né, ganhar dinheiro através dessa marca, né? Então, essa questão de propriedade intelectual, né, de marca, é algo realmente extremamente relevante, né? E é o que aconteceu. A empresa Júnior, veja, que é uma empresa formada por estudantes, ela é uma empresa escola, né? Então, o objetivo dela é mais atuar, né, na parte de formação, de conhecimento, né, de preparação do pessoal, do que simplesmente ser uma empresa voltada para fins lucrativos, né? Ela não é uma empresa com fins lucrativos, né? Ela não visa lucro. Uma empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa de médio porte, né? Um valor de mercado, né? Um balanço anual de mais de 2 milhões de reais, né? Ela entrou com uma oposição, né? E pagando, né? E para entrar numa oposição você paga um escritório, né? E paga caro por isso, né?
ela paga um escritório muito bom, né, para poder derrubar a marca da Inovatex, né, que é da empresa Júnior. Aí por que isso? Porque eles têm medo, de alguma forma, de que a Inovatex, né, consiga desenvolver alguma coisa e consiga entrar no mercado deles, ou seja, reserva de mercado, né? Então, aí o que acontece? A Inovatex teve que contratar um escritório da advocacia para fazer uma manifestação para tentar, né, ver se consegue ganhar dessa oposição, né, feita a ela pela avaliação do INPE, né? Então é isso, certo? Ou seja, mesmo o cara não quer saber se você é pequeno, se você tem pouca experiência, se você está avançando e ele acha que esse avanço vai comprometer os negócios dele, ele vai tentar te derrubar, vai tentar te destruir, certo? E, e vocês precisam aprender isso, né? Vocês precisam ter esse conhecimento, essa noção, né? Porque não é tudo um conto de fadas, né? Mil maravilhas. Então, vocês precisam ter essa noção, né, de dificuldade para poder realmente prosperar, né, no âmbito profissional de vocês. Então, assim, é por isso que, além de uma ideia, né, que vocês apresentaram aqui, né, vale muito outros contextos de formação que a universidade, infelizmente, não ensina, né. Então, ele ensina você a ser um cara muito técnico, muito qualificado, que pode exercer uma atividade laboral, mas essa atividade, em termos de mercado, né, não é muito bem estabelecida, né? Então, às vezes, você não sabe o que de fato vai de fato fazer, né? E, e é isso, né? Então, é importante que vocês aprendam, né? Aproveitem essa disciplina ao máximo, né? Nesse aspecto, isso é uma oportunidade boa, né? Para vocês pararem, né? Se conscientizarem, entenderem a necessidade de fazer algo diferente, para não serem simplesmente surpreendidos, né? Então, acho que isso é um ponto importante para ficar registrado com vocês, para que realmente vocês consigam galgar coisas, né, que realmente tenham um valor agregado, que as pessoas tenham interesse naquele conhecimento, né, e que aquilo ali possa ser realmente um fator decisivo, né, para que vocês tenham bons ganhos, uma boa vida, né, profissional e pessoal, e que é que todo mundo quer, né? Essa é a realidade, né? Todo mundo quer um lugar ao sol, certo? Então, a briga é grande. Então, vocês têm que saber disso, né? Saber lidar com isso e saber escolher, né, os caminhos corretos, né? Não quer dizer que não vai errar bastante, mas tentar minimizar o máximo possível esse erro, né? E conseguir lá na frente ter sucesso, né? Mas é isso. Bom, no geral, a gente finaliza esse curso, né? O curso termina hoje. Eu acho que daqui para sexta-feira eu finalizo as avaliações de vocês, mas no geral eu gostei dos dois trabalhos, certo? Acho que o segundo trabalho tá bem mais direcionado, né? Mostrou um protótipo, tudo, né? O outro grupo tem uma ideia também bem interessante, mas acho que falta ainda concatenar melhor o público-alvo, né? E definir melhor as métricas de atividade. Ainda está um pouco genérico, mas no geral gostei bastante e acredito que, já de antemão, né, eu ainda não defini as notas, mas eu acredito que todos vão passar, tá? Então, nessa parte, podem ficar tranquilos, né, dormirem bem, né, que vão estar aprovados. Mas, assim, isso é só uma etapa, né, de muitas coisas que estão por vir, né? Então, é bom vocês estarem sempre preparados, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aproveitado